Graça e paz, queridos. Geralmente eu subo nesse altar com muito temor, mas hoje eu tô com um temor um pouco maior do que o normal, porque eu ministrei pela manhã na sede e Deus é bom como sempre e nos surpreendeu como sempre faz. E eu fui desafiada a ministrar essa mesma palavra agora à noite, aqui no Jordão, porque nós entendemos que a igreja de Cristo é uma só. Só que por que o temor hoje está maior do que o normal? Porque eu tenho a convicção de que tudo que nós vivemos na manhã desse dia, a glória, a honra e o louvor é do Senhor. Ninguém poderia ter feito aquilo e tudo que foi feito e tudo que foi vivido se não fosse Ele. Então, para as pessoas que estão aqui, que já estiveram no culto da manhã, não gere nenhum tipo de expectativa em mim. O céu é o único que pode fazer aquilo que você tem aguardado. Um outro temor é que em nenhum momento eu subi no altar de manhã para liberar uma palavra para a animação da igreja, para avivar a igreja, nem para que a igreja tivesse nas suas redes sociais uma frase de efeito. Mas eu subo naquele lugar, naquela plataforma, com o mesmo temor que eu subo nessa noite, nessa plataforma, como profeta, para dizer que aquilo que aconteceu em Betânia vai acontecer em Suruí nesses dias. Quando o pastor Renato na quinta-feira me convidou para trazer uma palavra, nós ainda não sabíamos qual era o tema do mês. E quando ele lançou a imagem do culto, eu falei: pastor, o senhor já tem o tema? E ele disse, aí ele passou o tema para mim, testemunhas. E eu falei: Deus já falou comigo a respeito disso. E Deus havia gerado, pelo menos há 30 dias atrás, essa palavra que eu vou ministrar ao seu coração, ao meu coração. E quando Deus gerou o meu coração, eu não tive a oportunidade de pregar ela em nenhum outro lugar. Até que na semana passada eu preguei em Beira Serra, mas eu não tinha compartilhado ela com ninguém. Foi uma palavra para mim, para minha casa, para minha vivência nesse tempo. E quando o pastor Renato compartilhou comigo o tema, Deus falou: agora, aquilo que aconteceu na sua casa chega até a igreja de Suruí. De manhã eu falei para o João Pedro assim: eu vou pregar hoje à noite. Aí ele riu. Eu falei: eu vou pregar hoje à noite. Aí ele riu. E eu saí do culto, o pastor Natanael não falou nada. 2 horas da tarde, o pastor Natanael não falou nada. Eu fui dormir. Quando eu acordei 15 para as 3, uma mensagem do pastor Natanael: você pode repetir a palavra da manhã à noite? Aí eu mandei um monte de mensagem para João Pedro, porque Deus falou para mim que era uma palavra para esse tempo, para esse lugar, para minha casa e para a sua casa. Então receba com muita expectativa daquilo que a gente vai viver nesses 30 dias de testemunho. Aquilo que você está vivendo nesse tempo, aquilo que a sua casa está experimentando, aquilo que você acha que vai te matar, vai aperfeiçoar a tua vida, para que outras pessoas creiam no Filho de Deus. E não mais por aquilo que você fala, mas por aquilo que você está vivendo, e que eles vão testemunhar na tua casa. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11, versículo 43. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Senhor, nós estamos diante da tua igreja. Nós estamos diante, Senhor amado, daqueles que o Senhor atraiu até esse lugar. Alguns, Senhor, como o primeiro culto desse dia, outros já estiveram no culto da manhã. Mas a tua palavra é uma palavra que se renova. E eu me coloco como instrumento do Senhor, para que aquilo que o céu tem a nos comunicar chegue ao nosso coração. O meu desejo, Jesus, é que a mesma voz que foi ecoada em Betânia nesse dia invada hoje ruas e vielas em Suruí. Casas, famílias, pessoas ouçam a mesma voz que Lázaro ouviu no sepulcro, e que o resultado seja o mesmo: vida,
vida, vida, vida. Que o teu espírito, que a tua voz ecoe os 4 cantos, ó Deus, da cidade de Magé. Que aonde essa live está chegando, a sua voz seja ecoada, e que o mesmo espírito que trouxe vida ao corpo morto de Lázaro comece a gerar vida em todos os ambientes. Nessa hora, nós acreditamos no teu poder. Nós acreditamos que o Deus de Betânia é o Deus de Suruí. Nós acreditamos que o Deus de Betânia é o Deus da nossa casa, da nossa família, é o Deus dessa igreja. Então gera, Senhor, testemunhos para a glória de Jesus nesse tempo. Essa é a minha oração, esse é o meu clamor, essa é a minha fé, Jesus. Que durante, Senhor, o mês de junho, nós tenhamos que selecionar pessoas para estarem nesse altar contando os teus feitos, os testemunhos de vida, de ressurreição, de restauração, de salvação que acontecerá nesse tempo. Nós cremos naquilo que foi ministrado ao coração do pastor Natanael. Nós cremos na palavra que tem sido liberada sobre a igreja. Nós cremos nas oportunidades que o Senhor nos tem dado de vivermos, Senhor, coisas sobrenaturais. Agradecemos por essa atmosfera profética sobre o Jordão. Agradecemos pela liberdade que existe, Senhor, do teu Espírito neste lugar. Enche este ambiente com o teu Espírito e a tua presença, Senhor. Que os feitos do Senhor nessa noite aqui causem em nós o mesmo espanto e o mesmo temor que os judeus presenciaram em Betânia naquele dia. Que os feitos do Senhor nesse tempo, nesse lugar, causem em nós o mesmo nível de espanto e de temor que o Senhor gerou em Betânia naquele dia. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Você crê nisso? Jesus está aqui. Que bom que Ele veio. Eu compartilhava pela manhã que há algum tempo eu faço a habitação nesse texto do Evangelho de João, capítulo 11, e não consigo sair dele. Faço minha devocional com café com Deus Pai, faço a minha leitura bíblica, mas todo tempo que eu tenho uma oportunidade de pegar a Bíblia, eu vou para o Evangelho de João, capítulo 11. E eu já encontrei tanta coisa nesse texto que eu poderia pregá-lo para você 30 dias desse mês, 2, 3, 4, 5 vezes, porque de verdade ele tem gerado algo muito maior em mim, uma experiência que eu só tive alguns anos atrás, quando Deus me deu uma palavra em Apocalipse 7:22 ou 22:7, não me lembro bem. Naquela época eu fiquei um ano inteiro pregando a mesma ministração de Apocalipse, que dizia que era chegada as bodas do Cordeiro e a noiva já estava pronta. E eu fiquei um ano pregando isso. Se o tema era libertação, eu pregava isso. Se o tema era cura, eu pregava isso. Se o tema era família, eu pregava isso. E esse texto de João me pegou com essa mesma força, porque não fala de qualquer pessoa. Esse texto de João narra a história de uma família que era amada por Jesus. Você se sente amado por Jesus? Você se sente alguém acolhido pelo céu? Enquanto o louvor estava aqui e cantava "Não me abandonou todas as vezes que eu caí", parece que passa um filme na minha mente de tudo que eu já vivi com Jesus, de todos os lugares que Jesus me resgatou e quantas vezes Ele precisou ir a alguns lugares me resgatar. Algumas vezes eu desisti de mim, mas Ele nunca desistiu de mim. E isso me faz me sentir alguém muito amada, muito privilegiada.
E todas as oportunidades que eu tenho, em todos os lugares que eu vou, eu sempre falo de Jesus como a pessoa da minha vida. Jesus, você já ouviu eu dizer isso, é o amor da minha vida, é o homem da minha vida. Eu sei viver sem qualquer pessoa, mas eu não sei viver sem Jesus. A fidelidade de Jesus me constrange. A graça de Jesus todos os dias me constrange. As renovações de sua misericórdia é algo constrangedor para mim. E acho que por isso esse texto de João, capítulo 11, mexeu tanto comigo. Porque esse texto fala de alguém que eu acho que se sentia exatamente, de pessoas que se sentiam exatamente como eu me sinto, amadas por Jesus. Todas as quintas-feiras, quando eu preparo a minha casa para receber o meu Gessel, eu me sinto como Marta em Betânia, sabe? Às vezes acontece de alguém falhar na escala do lanche, ou até leva o lanche, mas com esse friozinho eu tenho cuidado de preparar um caldinho, de preparar alguma coisa, o pessoal se sentir à vontade, mas eu preparo o ambiente mesmo, coloco um louvor, porque eu falo, Jesus, se o Senhor não estiver aqui, não vier para essa reunião, vai ser uma reunião de um monte de mulheres que vão falar sobre um monte de coisa, mas que não vai fazer diferença nenhuma na vida de ninguém. E como amiga de Jesus, quando nós nos conhecemos, quando Ele me atraiu, quando Ele me chama para perto, quando Ele me convida para esse ciclo de amizade, o que Ele faz na minha vida é tão grande, ninguém mais poderia fazê-lo. Então todo mundo que se aproxima de mim, eu quero apresentar esse amigo. Eu quero dizer quem é esse homem que transformou a minha vida, que me deu um nome, que me deu uma família, que me deu um ministério. E eu acredito que essa era a realidade de Betânia. Eu acredito de verdade que Marta, todas as vezes que Lázaro comunicava que Jesus viria para a aldeia, ela tinha muito prazer em tudo aquilo que ela estava fazendo. Eu acredito que Maria já começava a preparar as almofadas na sala para ficar o mais à vontade possível enquanto ele falava, porque de verdade eu acredito que Jesus encarnado era a melhor pessoa para se ouvir, porque hoje quando eu tranco a porta do meu quarto e fico lá no secreto com ele, eu não tenho vontade de sair daquele lugar. Tu imagina sentado na sala da minha casa contando tudo que ele estava fazendo na circunvizinhança. Era um ambiente que ninguém queria sair. Eu imagino que Lázaro ia pelas aldeias convidando os seus amigos para que também pudessem se tornar amigos de Jesus, dizendo, olha, eu encontrei o Messias. Sabe quem vai estar na minha casa hoje? Ah, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. E tu imagina como era agradável o ambiente dessa casa. Eu sei que você já experimentou isso. Eu sei que em algumas vezes lá na sua casa as pessoas vieram só porque ele estava lá. Se Betânia conheceu Jesus, Betânia o conheceu a partir da casa de Marta, de Maria e de Lázaro. E aí tá perfeito. A gente não precisa de mais nada. Ele é suficiente. Só que Jesus não podia ficar. Apesar de eu acreditar que fosse a vontade deles, de que ele não se ausentasse mais dali, ele tinha uma missão. E ele vinha, mas ele também ia. Deixava os seus ensinamentos, fazia o seu discipulado. Eles continuavam ali, reproduzindo todos os ensinamentos que haviam recebido dele enquanto ele estava com eles. Só que ele segue. Começa uma perseguição. Ele precisa fugir dos judeus e ele segue. Enquanto Jesus se ausenta, Lázaro adoece. E eu disse pela manhã e volto a repetir que eu não sei como é na sua casa, mas lá na minha casa, quando começa um quadro de febre, antes da medicação, antes do especialista, antes do hospital, a primeira coisa que crente faz é orar.
Terça-feira eu estive aqui no culto. A Laura estava com um quadro de infecção respiratória, 10 dias já fazendo antibiótico. Eu passei a mão num vidrinho de óleo ungido que tinha aqui, levei para casa. 1h da manhã tá aquele antibiótico na garganta dela e tá aquele óleo ungido na cabeça dela. Porque amigos de Jesus fazem isso. Quando o quadro não está muito legal, não está da maneira que a gente espera, a primeira coisa que a gente faz é chamar o amigo. E é isso que eles fazem em Betânia. Quando os recursos já não mais resolviam a enfermidade, quando Lázaro não reage a tudo aquilo que eles já haviam tentado, quando o quadro de Lázaro começa a piorar, elas mandam um recado para Jesus, mandam um mensageiro até Jesus dizer: olha, aquele a quem o Senhor ama está enfermo. E o mensageiro vai. Quem está em Betânia, Marta e Maria, tem uma expectativa. Jesus vai com o mensageiro, vai chegar lá, vai dizer que Lázaro não está bem. Nosso amigo, esse fiel, que está sempre na casa da gente, o Filho de Deus, aquele que pode resolver todas as coisas, vai vir junto com ele, chega aqui, coloca a mão sobre a cabeça de Lázaro e Lázaro é curado. Ou nem precisava isso. Talvez já tinham ouvido a história do servo lá do centurião, quando ele clama pelo servo e Jesus se locomove até a casa dele e ele diz: não, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, libera só uma palavra, porque eu também sou homem de autoridade, e quando eu libero uma ordem, os meus funcionários são obrigados a fazer aquilo que eu mandei. Então de repente a expectativa de Marta e de Maria era que da onde Jesus estava, ele fosse liberar uma palavra e a enfermidade fosse largar o corpo de Lázaro. Só que Jesus nem vem e nem libera a palavra de cura. E aí os amigos começam a ficar frustrados. O homem que esteve com Jesus enquanto mensageiro recebe uma palavra da boca de Jesus: se creres, verás. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Foi o que o mensageiro ouviu. E ele volta 3 quilômetros, 2 dias até chegar em Betânia, todo animado para dizer para Marta e Maria: não vai morrer, não morre, não vai ter morte nessa casa, não vamos sepultar o teu irmão, porque Jesus disse que essa enfermidade não é para a morte. Só que quando o mensageiro chega na função de profeta, o que ele encontra é um defunto. E agora? O céu comunica que não vai morrer, mas quando chega em Betânia, já está morta. Eu quero liberar uma palavra para os profetas que estão na casa. Não se mova por aquilo que você está vendo. Não seja movido pela realidade. Não seja movido pelo cenário atual. Se o céu disse que não morre, não morre. Se o céu disse que vai glorificar o nome de Jesus nessa situação, o céu vai glorificar o nome de Jesus dentro dessa situação. Ah, mas já está morto. Mas fica com aquilo que você ouviu do céu. A Bíblia diz que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Será que ele diria algo e não faria ou não cumpriria? Profetas não andam por aquilo que vem, eles são movidos por aquilo que o céu conta para eles, pelos segredos do céu. E eu vou te falar, tem coisa que só você vai ouvir, tem coisa que o céu só vai comunicar a você. E se você cair na besteira de compartilhar com a pessoa errada, a profecia é roubada, a fé é comprometida e o milagre pode não acontecer. O cara chega como mensageiro, volta para Betânia como profeta, mas o cenário não o favorece.
Será que ele entregou a profecia? Você entregaria? Fala sério. Entregaria não? Mas foi o Messias que disse. Foi o Filho de Deus. Ele chega com a profecia e a Bíblia não relata se ele entrega ou se ele não entrega a profecia. O que a Bíblia declara é que quando ele chega, o fim já está instalado. Jesus não veio, não liberou a palavra esperada e Lázaro morreu. Eu não sei você, mas a gente, quando tem um amigo de patente alta igual a Jesus, alguém que a gente recebe dentro da nossa casa, pessoas que estão acostumadas a sentarem à nossa mesa, quando a gente tem alguma dificuldade, gera-se em nós uma expectativa de que essa pessoa vai largar tudo o que está fazendo para vir ao nosso socorro. E Jesus não vem. E porque Jesus não vem, eu acredito que existiu uma frustração no coração de Marta e no coração de Maria, porque ele era a última esperança deles. E talvez você esteja aqui nessa noite e esse seja o seu sentimento de frustração. O seu casamento estava por um fio, e aí você fez campanha, e aí você orou, e aí você ungiu a sua cama, ungiu a roupa do seu cônjuge, e aí você se agarrou em todas as profecias que os profetas te entregaram a respeito de uma restauração. Só que ele foi embora, ela foi embora, acabou, e a vergonha se instalou dentro da tua casa. Talvez você esteja aqui e o filho que você gerou foi gerado embaixo de uma promessa. Deus falou tudo que faria através do seu filho, através da sua descendência, através da sua geração. E quando você olha para ele, as escolhas dele nesse tempo só trazem vergonha para dentro da tua casa, para o teu nome, para o teu sobrenome. Talvez você esteja aqui e Deus disse para você que essa nação te conheceria por conta do ministério que Ele confiou a você, por conta dos dons que Ele entregou a você. Mas quando você olha hoje, não existe em você condição nenhuma de vivenciar isso, e parece que a profecia não tem efeito. E você orou, e você jejuou, e você intercedeu, e você pediu pessoas para lembrar Jesus de quem era o problema, de quem era a pessoa que estava passando pelo problema. Só que Jesus não veio, Jesus não fez nada, Jesus tardou. Ei, eu quero falar uma coisa para você: o seu tempo é o cromos, é o cromos, mas o tempo de Deus é o kairos. No tempo de Deus não há fim. No tempo de Deus não há fim. Naquele dia, Betânia experimentou isso. No tempo de Deus não há fim. O cromos é contabilizado, o kairos não. A Bíblia vai dizer que de eternidade a eternidade Ele é. 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 Ele não chega atrasado, porque Ele é o princípio e Ele é o fim. Nunca chegou atrás. Só que em Betânia, eles não haviam experimentado nada igual aquilo. Uma família inteira chorava a dor da perda do seu provedor.
do seu protetor, do amigo de todo mundo, do amigo de Jesus. Se o amigo de Jesus está passando por isso, imagina quem não conhece a Jesus, hein? A Bíblia diz que os judeus de todas as partes que conheciam Lázaro se comoveram por conta da notícia da morte dele e começaram a se deslocar das aldeias vizinhas para vir até Betânia, consolar Marta e consolar Maria. Se instalaram na casa delas durante um tempo, e a sensação delas era de abandono. Jesus chega, e quando Jesus chega, parece de verdade que ele chegou atrasado. Quando Marta ouve dizer que Jesus chegou, ela corre antes que ele entre na aldeia. Ela se encontra com ele e diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Você já teve essa sensação? Eu já tive essa sensação. Se Jesus estivesse aqui, isso não teria acontecido. Se eu tivesse encontrado Jesus antes, o fim não teria se instalado. Se Jesus tivesse intervido, isso daqui, o resultado disso aqui teria sido outro. Então Marta estava com muita dor por conta da perda, com dor por conta do luto, mas também estava embaixo de um sentimento de frustração. Por que o Senhor não veio? Por que o Senhor não liberou uma palavra? Por que o Senhor permitiu que a situação chegasse a esse nível? E eu imagino que com muita compaixão, Jesus tenha colocado as mãos sobre os ombros de Marta e dito: ah, Marta, seu irmão há de ressuscitar. Antes de dizer isso, ele diz: se você crê, você verá a glória de Deus. Se você crê, você verá a glória de Deus. Seu irmão há de ressuscitar. E ela diz: eu sei, Senhor, na ressurreição dos últimos dias. E aí esse mesmo homem que ela estava acostumada a receber na sua casa, que ela conhecia e reconhecia como filho de Deus, diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ela não duvidou daquilo, ela sabia que ele podia. Ela só não sabia que ele era. Ela sabia que ele podia, mas ela não sabia que ele era. E eu quero liberar uma palavra sobre a igreja de Cristo hoje. Chega de saber o que ele pode fazer. Seja revelado de quem ele é. Para de ficar experimentando o que ele pode fazer. Seja revelado de quem ele é. Ela tanto sabia o que ele podia fazer, que na hora do aperto, foi ele que ela mandou buscar. Na hora do desespero, foi a ele que ela correu atrás. Só que ela não sabia quem. Eu quero falar algo para você nessa noite. Se você souber e for revelado pela pessoa do Espírito Santo quem ele é, você pode passar por qualquer situação, que nada vai tirar ele do controle da sua vida. A paz que excede a todo entendimento vai te guiar. A paz que excede a todo entendimento vai te acalmar. A paz que excede a todo entendimento vai te fazer ver a glória de Deus. Eram amigos, comiam juntos, era recebido na casa deles, mas estava acostumado com as histórias do que ele fazia, e ele queria se revelar como quem era. Você pode ter muitos testemunhos a respeito de tudo o que Jesus fez por você, mas o dia que você experimentar quem ele é, mesmo no dia que você não tiver um testemunho de vitória para contar, você vai continuar caminhando como mais do que vencedor, porque você sabe quem ele é. Você sabe quem ele é. Não está ligado ao que ele faz, está ligado a quem ele é. E é isso que Betânia experimenta naquele dia.
outro, mas pela revelação da sua identidade. Hoje é dia de conhecer Jesus. E o céu está mudando a mensagem. E o céu está mudando a mensagem. Hoje é dia de conhecer Jesus. Hoje é dia de conhecer Jesus. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Não, Marta, você não entendeu. Se você crer, a sua casa vai experimentar algo que ninguém nunca experimentou na vida. Se você crer, a sua casa vai experimentar algo que casa nenhuma nunca experimentou na vida. Por que, Jesus? Porque eu sou. O nível era outro. O nível era outro. Era outro nível, outro nível. Maria continua sentada dentro de casa, triste, frustrada, envergonhada. Jesus manda chamá-la. Ela vem correndo, se prostra aos pés de Jesus, porque era um lugar muito comum a ela. E a Bíblia diz que ela faz o mesmo questionamento de Marta: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus pergunta para ela aonde puseram o corpo. Levam Jesus até lá. Jesus se compadece com a dor daquela família, com o choro daquelas pessoas. A Bíblia diz que os judeus que estavam na casa de Marta e Maria acompanham eles até a entrada do túmulo. E quando chega lá e vem Jesus chorando, eles dizem: nossa, como ele o amava, né? Mas não é esse aí que abriu olhos de cegos? Fez tanto milagre na redondeza, não poderia ele ter curado Lázaro? A expectativa dos judeus que estavam ali é a expectativa da igreja do século 21. Será que ele não poderia ter chegado na hora e feito aquilo que foi pedido por elas? Será que ele não podia ter respondido à intercessão do mensageiro? Será que ele não poderia ter liberado a palavra da onde ele estava? Ei, o processo ali era outro. Jesus não queria que essa casa vivesse aquilo que todo mundo já havia vivido. Os judeus já sabiam que ele era capaz de abrir olhos de cegos. Os judeus sabiam que ele poderia levantar paralítico e fazer andar. Mas nenhum judeu presente em Betânia nunca viu um morto ressuscitar depois de 4 dias. Eu quero ser profeta sobre a tua vida hoje. O que você vai viver na sua casa nunca aconteceu na sua família. Os testemunhos que vão ser gerados na sua casa, ninguém na sua rua nunca vivenciou. O que Jesus vai fazer nessa igreja, o distrito de Magé nunca experimentou. A denominação nunca experimentou. Não é esse? Não é esse que abre olhos de cegos? O que ele tinha era maior do que a expectativa deles. O que ele tinha era muito mais poderoso. Eu falei de manhã e eu quero repetir para você nessa noite. Quando Jesus chega em Betânia, naquele dia, com aquele quadro, ele causa um rebuliço. E como eu falei com você antes de começar a ministrar essa palavra, eu não estou aqui para te animar. Eu estou aqui como profeta. O que nós vamos viver em Suruí, nesses 30 dias de testemunhas, vai ser um rebuliço tão grande, um rebuliço tão grande, um rebuliço tão grande, que vai vir gente de todo lugar para tentar entender o que Deus está fazendo nesse lugar. Eu disse de manhã e volto a repetir: o rebuliço vai ser na minha rua.
A festa vai ser na minha casa e o testemunho vai ser da minha família. Você pode me dizer isso? Aonde vai ser o rebuliço? O rebuliço vai ser em Suruí. E a festa vai ser onde? Vai ser lá na sua casa. E o testemunho vai ser da sua família. Vai ser da sua família. Jesus chega diante do túmulo, manda removerem a pedra. Marta fica constrangida, com medo do nível de exposição. Há 4 dias morto, já tem mau cheiro, e ela prefere que não mexa. Mas Jesus precisa ter acesso àquele lugar. Jesus precisa ter acesso ao túmulo. Jesus precisa ter acesso ao que está morto. Jesus precisa ter acesso àquilo que a gente não quer revelar a ninguém e que ninguém toque. Hoje eu quero, pelo poder e pela autoridade do Espírito, pedir para você que, se existem áreas mortas na sua vida, abra acesso para que Jesus traga vida. Não fique com medo de exposição. Cíntia, mas a multidão vai ver. Cíntia, mas vão comentar. Ei, os comentários a partir daquele momento foi de que realmente ele era o Filho de Deus. O comentário daquele lugar era que ele realmente era filho de Deus. Se cumpriu a profecia. Não era para morte, era para glorificar o nome do Filho de Deus. A pedra é removida. Jesus, de diante do túmulo, dá um grito e ele diz: Lázaro, levanta, vem para fora. A Bíblia diz que o morto levanta, todo atado, todo enfaixado, embalsamado. Eu estava conversando com um amigo meu que faz excursão para Israel, e ele me contou algo muito interessante. Ele falou para mim que o túmulo de Jesus, ele fica dentro do jardim, né? E é uma gruta que foi furada, com uma pedra na frente. Então os anjos removem a pedra, Jesus sai de cima da pedra dentro do túmulo e ressuscita. O túmulo de Lázaro, apesar de ser numa gruta, é num lugar alto, é numa montanha. Então existia escada para levar o corpo até lá em cima, e eles precisavam descer, porque o túmulo de Lázaro não era um túmulo térreo como o túmulo de Jesus. Era um túmulo mais alto, lá no pico dessa montanha, dentro dessa rocha que ficava coberto pela pedra. E como ninguém nunca voltou da morte, provavelmente descia o morto ali e voltava, né? Como buraco, essas covas rasas que nós temos, descia ali. As pessoas que enterravam desciam e voltavam. E ele falou: Cíntia, quando eu cheguei lá para ver e conhecer o túmulo de Lázaro, eu fiquei pensando assim: como é que esse homem levantou desse buraco, veio até em cima e ressuscitou? Aí eu falei: meu filho, o milagre do corpo morto ter acontecido já foi grande demais. Se ele flutuou, se ele voou, o que ele fez é pequeno demais. O milagre está na ressurreição e vida. Mas por que eu estou compartilhando isso com você? Porque em algumas situações a gente está vivendo de verdade o fim num nível que, ainda que eu profetize milagre para você, você vai fazer conta, não tem como. Como é que esse cara vai sair daí? Ele está lá no fundo daquele buraco. Como é que ele vai subir até a entrada? Como é que ele vai levantar? Ele está atado, ele não pode se mover, ele não consegue se mover. Ei, milagre não se explica, milagre se vive. Milagre não se explica se vai vir pulando, se vai vir rolando, se vai vir flutuando. O importante é que o corpo morto ouviu a voz de Jesus e voltou à vida.
tirou Lázaro do sepulcro, depois de 4 dias, pode ressuscitar qualquer área da tua vida hoje. A voz que tirou Lázaro do sepulcro, depois de 4 dias, pode tirar você de qualquer lugar nessa noite. Pode gerar um testemunho a partir da tua dor. Pode gerar um testemunho a partir da tua vergonha. Os judeus estavam questionando se eles eram tão amigos. Por que que ele não interviu? Ei, calma. No tempo de Deus, o testemunho é completo. Jesus chama Lázaro para fora. Lázaro vem. Betânia experimenta um dos maiores milagres que a terra já experimentou. E eu quero profetizar isso. Aquele casamento que o divórcio já foi assinado, mas que você ainda está preso nisso, que você ainda ama, que você ainda sonha com a sua família. Esse homem pode ouvir a voz que Lázaro ouviu hoje, aqui e agora. Aquela célula que está morta e não consegue mais reproduzir, trabalhar da maneira que deveria. E o diagnóstico do médico já roubou de você toda a esperança. O fim chegou na sua Betânia. Hoje, ela pode ouvir a mesma voz que Lázaro ouviu no sepulcro. O filho aonde estiver, a situação que você estiver, que já está decretado como fim, que trouxe dor, que trouxe vergonha, que parece que foi uma sensação que você a sensação que você tem é que está largado num ambiente de abandono. Ei, você pode ouvir a voz que ecoou em Betânia essa noite e tudo pode mudar. O desejo do meu coração é que haja um rebuliço lá na tua rua, um rebuliço em Suruí. Naquele dia, os judeus que estavam em Betânia, instalados na casa de Marta e Maria, estavam se alimentando de rosquinha e café do velório. Até que Jesus chegou. Lucas, porque Marta trabalhava muito, mas ela estava enlutada. Então aquele dia, aqueles 4 dias, ela não estava fazendo nada. Eles estavam lá chorando, tomando rosquinha, tomando café e comendo rosquinha. E aí Lázaro sai, é desatado, volta para casa e uma festa é instalada naquele lugar. Tiveram que arrumar vinho e fazer uma festa em Betânia. Eu quero profetizar, começa a fazer a lista hoje, agora, do culto de ações de graça. Quem vai estar lá? Quem vai estar lá? Começa a fazer a lista do culto de ações de graça. O Deus que pisou em Betânia, pisa em Suruí essa noite. Troca vestes de luto por vestes de louvor. Troca vestes de luto por vestes de louvor. Deixa eu te contar uma coisa. O rebuliço foi em Betânia. A festa foi na casa de Marta e Maria. O testemunho foi da família delas. E sabe quem era a testemunha? O defunto. A testemunha era o morto. A testemunha era quem havia ficado morto 4 dias. A testemunha era o improvável. A testemunha era aquele que de verdade experimentou o fundo do poço. Ei, eu piso aqui como profeta. Para de dizer que não tem mais jeito para esse filho. Para de dizer que não tem mais jeito para esse marido. Para de dizer que não tem mais jeito para essa firma, para as suas finanças. Ei, vai ser daquilo que morreu que Deus
testemunha era Lázaro. A testemunha era Lázaro. Você pode falar aí pro céu quem é que vai ser a testemunha lá da sua casa? Talvez você tenha chegado aqui com um morto lá, enterrado 4 dias, 40 dias, 50 anos, 17 anos. Cíntia, está enterrado. Está enterrado no vício. Está enterrado nas drogas. Está enterrado no adultério. Está enterrado nas dívidas. Está enterrado na depressão. Está enterrado. Está enterrado. Está enterrado. Eu vim aqui dizer que aquele que está enterrado vai ser testemunha. Aquele que está enterrado vai ser testemunha. Aquele que está enterrado vai ser a testemunha. Não é para morte, é para a glória de Deus. Não é para morte, é para a glória de Deus. Fica de pé comigo em nome de Jesus. O rebuliço vai ser em Suruí. A festa vai ser na minha casa. O testemunho vai ser da minha família. E a testemunha vai ser Juninho, nosso filho mais velho. Deus falou isso pra gente na vida. Quando nós estávamos compartilhando essa palavra, quando essa palavra nasceu no nosso coração, foi isso que Deus comunicou para mim e para o Clebinho. Cíntia, o rebuliço vai ser em Suruí. A festa vai ser na sua casa. A testemunha vai ser... O testemunho vai ser da sua família. E a testemunha vai ser Kleber de Azevedo Júnior. Ah, quando Deus falou isso, a gente chorou na vida. A gente chorou. Porque eu tô aqui não pregando uma palavra para te animar, não. Eu tô pregando para você o que eu ouvi do céu. O céu disse que a minha casa vai testemunhar. E eu já tô preparando o culto de ações de graça. O céu falou que todos os meus filhos seriam discípulos do Senhor. E eu tô dizendo, Juninho vai ser a testemunha. Ele vai ser a testemunha. Cíntia, mas está enterrado em tantas coisas. Mas hoje, desde o dia que eu ouvi essa palavra, eu tenho declarado que o som da voz que tirou Lázaro do sepulcro, morto há 4 dias, seja ouvido por Juninho. Seja ouvido por Juninho. O rebuliço vai ser em Suruí. O rebuliço vai ser em Suruí. A festa vai ser lá na minha casa. Você está convidado, tá? Se não couber, a gente faz aqui no Jordão. Se não couber, a gente faz aqui no Jordão. Ei! Espalharam a dor não vai te matar. É pra glória de Deus. É pra revelação de quem Ele é. É pra revelação de quem Ele é. Tem tudo a ver com Ele, com Ele, com Ele. Que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passe a enxergar quem ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritem que é pra desistir, mas eu estou dizendo, vai desistir. E daí, ainda tem vida aí. No tempo não limito o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Oh, 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 oh. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo,
Não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé você a enxergar, e ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga até o fim, e as evidências gritem que é pra resistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Há algum tempo atrás, Clebinho estava me acompanhando, que eu fui fazer uma ministração de libertação. Quando nós passávamos por uma determinada rua, nós encontramos o nosso filho mais velho. Algumas pessoas aqui não sabem, a gente tem um filho de 28 anos que ainda não está servindo ao Senhor. Nós o encontramos num estado deplorável. E a dúvida naquele dia foi: a gente vai ou a gente fica? A gente vai ou a gente fica? E eu, de verdade, não tinha mais o que fazer. Eu estava indo pregar libertação, dizer que Jesus liberta, dizer que Jesus salva, dizer que Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Eu estava indo ministrar e dizer que não há impossível ao Senhor. Eu estava indo tirar pessoas no poder e na autoridade do Espírito das garras de Satanás. E quando nós vimos o estado que aquele garoto estava, eu tinha fé para continuar indo. Eu não tinha força. Eu me lembro que o Clebinho segurou na minha mão e ele disse para mim: a gente vai. A gente vai. Você vai pregar. E o que Deus tiver que fazer aqui, Ele vai fazer, porque a gente não tem nada. Não há o que fazer nessa situação. A gente vai ficar aqui, a gente vai tentar levar ele para casa, a gente vai arrumar confusão. Aqui Deus vai cuidar. E hoje à tarde, depois que o pastor Natanael falou comigo se eu podia ministrar essa palavra novamente, eu fui para o meu quarto orar, tentar refazer o esboço para não ser repetitiva. E eu fiquei muito presa de quando Jesus olha nos olhos de Marta e diz: se você crê, você verá a glória de Deus. Naquele dia nós ministramos, 7 almas se renderam a Jesus. Pensa numa glória. Naquela semana, nessa mesma igreja, o Clebinho foi ministrar. E quando Clebinho terminou de ministrar, todos os pastores da igreja estavam prostrados no chão. Era um ambiente de glória. Mas foi a pior fase da vida da gente. Nós saíamos de madrugada. Eu saía de madrugada, pegava o carro, procurava ele, não sabia onde encontrar. Inúmeras vezes encontramos dentro do hospital, encontramos jogado na rua para tomar banho. Eu e a Silvinha tínhamos que pegar, jogar dentro do banheiro, tirar roupa, jogar roupa fora. João Pedro passava madrugadas vigiando ele. E os ambientes que nós estávamos, tomados pela glória, filhos de outras pessoas sendo restaurados, sendo libertos, sendo curados. E dentro da casa da gente, vergonha. Dentro da casa da gente, morte. Dentro da casa da gente, alguém enterrado. Dentro da casa da gente, alguém enlutado. Dentro da casa da gente, alguém cheio de faixa, que não revivia, que não ouvia a voz do Espírito. E nessa tarde, quando nós nos preparávamos para estar aqui, eu ouvi a mesma voz que Marta ouviu: se você crê, você verá a glória de Deus. E aí eu entendi que não está ligado ao que Ele está fazendo, está ligado a quem Ele é. A quem Ele é. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida.
cenário não muda isso. O cenário não muda isso. O cenário não muda isso. Ele é. Cíntia, mas Lázaro ainda está morto. Ele é. Cíntia, já está sepultado. Ele é. Cíntia, fazem 4 dias. Ele é. Cíntia, cheira mal. Ele é. Vai ter um rebuliço em Suruí. A festa vai ser lá em casa. O testemunho vai ser da minha família. E a testemunha vai ser Kleber de Azevedo Júnior. Eu não quero convidar pessoas com causas impossíveis hoje. Eu quero convidar quem está vivendo o fim. Acabou. Não tem nada que eu possa fazer. Porque eu vim aqui nessa noite dizer para você que Ele continua sendo. Ele é ressurreição e vida. E aonde estiver a causa do seu fim, aonde estiver aquilo que declara morte na sua casa, aonde estiver aquilo que está trazendo dor, que está trazendo luto, que está trazendo vergonha, aonde estiver, vai ouvir a mesma voz que Lázaro ouviu no sepulcro, e vai ter ressurreição e vida. Eu quero orar por essas pessoas aqui no altar em nome de Jesus. Eu quero orar. Eu quero orar. Eu quero orar. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritem que é pra desistir, mas eu estou dizendo aí, desiste. Vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer. A própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me leves pra vencer. Senhor, de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história. Tu és a própria vida, tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, e me ergues pra vencer. Senhor, de tudo em mim, já ouço a sua voz me chamando pra viver uma história de poder. Aleluia. Minha pedra me chama pelo nome, muda minha história. Quando Jesus chegou diante de Maria, Os meus sonhos. ele falou assim: onde o puseste? E ela falou assim: eu vou te levar lá. Já viu quando você está com um problema na sua vida e você recorre ao seu pai e ele fala: vamos lá. Você já sabe que ele vai lá porque ele vai resolver. Jesus perguntou: onde puseste? Vamos lá. Ele estava indo para aquele túmulo porque ele sabia que ele ia resolver aquilo que era o problema na vida daquela mulher e da sua irmã. Deus está dizendo para você agora, escuta só o que eu vou te falar. Onde está o que está te perturbando? Vamos lá. É a sua família? É o seu filho? É o seu esposo? É no seu trabalho? Onde é? Vamos lá. Porque quando chegar lá eu vou resolver aquilo que tem que ser resolvido. Eu vou mudar a história daquilo que tem que ser mudado. Eu vou transformar o que tem que ser transformado. Porque como eu disse na minha palavra, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Sabe o que traz paz ao meu coração em relação ao meu filho? Porque eu sei que aquele que liberou a palavra, ele tem poder para realizar o que ele declarou que vai fazer. E eu descanso nele.
Eu não tenho que ficar desesperado e mais preocupado, porque eu sei que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir, e Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que eu peço, do que eu penso. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre tudo que existe nesta terra. E você acha que Ele não tem poder para realizar na sua vida? Ele tem poder. Ele tem poder. Ele tem poder para mudar o quadro da sua história. Existem pessoas aqui que já foram ditas pelo médico que não tem mais para onde ir. Eu quero dizer para você que o médico dos médicos, ele pode dizer para vocês que eu te curo agora, e você vai ser curada. Sabe por quê? Porque não existe palavra acima da dele. Se você está no banco ainda esperando o quê? Vem para aqui que nós vamos orar agora. Creia que Deus vai realizar na sua vida aquilo que Ele já liberou. Senhor, nesta noite, ó Pai, a sua palavra foi liberada. E se ela já foi liberada, Senhor, é porque vai acontecer. Porque ela não vai voltar vazia de forma alguma. Ela vai voltar produzindo o fruto pelo qual ela foi enviada, Senhor. E existem filhos teus que creem, estão neste altar, Senhor. Talvez estejam sendo enganados pelas pessoas, por médicos, Senhor. Mas se tu já liberou, vai acontecer, Senhor, conforme que o Senhor já liberou sobre a vida deles, ó Pai. Porque eu creio, Senhor. Se tem alguma coisa que eu tenho é fé, Senhor. Se tem algo que eu creio, tem na minha vida, é uma fé em Ti, Senhor. Que Tu tem poder sobre todas as coisas, Pai. E agindo, Senhor, quem impedirá? Agindo, Senhor, quem impedirá? Aqueles homens pensaram, já tem 4 dias. Mas não importa quantos dias tem, Senhor. O que importa é que a Tua palavra vai fazer acontecer o que já está no seu coração, o que já foi determinado por Ti, Senhor. Então, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai, a Tua palavra venha, Senhor, e produza conforme aquilo que Tu já liberou, Senhor. Que eles venham colher o fruto que a Tua palavra já foi liberada, Senhor. E que eles venham declarar que o Senhor tem poder para restaurar, para curar, para voltar da vida, para ressuscitar, para fazer o impossível, Deus. Não existe impossível diante de Ti, Senhor. Faça conforme, Senhor, o Senhor já liberou. E que Teus filhos venham, Senhor, sobre este lugar, sobre este altar, testemunhar, Senhor, da grande vitória que o Senhor operou na vida deles, ó Pai. Aleluia. 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 Nós inauguramos hoje sobre Suruí, sobre a tua casa, sobre essa igreja, um tempo de testemunho. Um tempo de testemunho, de ressurreição e vida. Um tempo de testemunho, de ressurreição e vida. Vai ter um rebuliço em Suruí. A festa vai ser na tua casa. O testemunho vai ser da tua família. E a testemunha vai ser você. Me chamando pra viver uma história. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida. Espera um pouquinho. Me toca nessa hora, me chama para fora. Mas enquanto eu ouvi essa mensagem, eu também me perguntei: será que já há um testemunho aqui? Será que já há alguém que ouviu a voz e que estava morto e já reviveu? Será que há alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus e voltar para Ele e dizer: eu estava morto, mas eu revivi, essa palavra me deu vida?
eu ouvi a voz do Senhor e Ele me chamou e me disse: vem. Será que hoje à noite aqui, onde nós estamos, há alguém que queira tomar essa decisão, porque ouvir essa voz e voltar para Jesus, entregar a sua vida? Alguém aqui essa noite? Se você está aqui, levante sua mão onde você estiver, eu quero orar por você. Se você está aqui e tomou essa decisão na sua vida, alguém essa noite aqui, com esse desejo do coração, de dizer: eu ouvi a voz. Já há um testemunho aqui. Se há alguém aqui, querido, é seu amigo, seu irmão, seu parente, está aí, talvez seja esse momento de lhe dizer: eu ouvi a voz. E você tomou uma posição diante de Deus, porque a Bíblia vai dizer, e a palavra vai dizer, que é impossível resistir à voz daquele que fala. E o Espírito Santo está tocando o seu coração nessa noite, de entregar a sua vida a Cristo, de começar uma nova história, um novo tempo para a sua vida, para a sua família. Eu quero convidar você também a levantar a sua mão. Eu vou orar por você. Nós aqui como igreja temos um privilégio, uma alegria muito grande, de podermos todo o tempo estarmos vendo pessoas nascendo de novo, vivendo um novo tempo, vivendo uma nova história. Que Deus possa te dar, a cada um aqui, nos dar novas oportunidades. Cada um de nós certamente possui um Lázaro que precisa ser ressuscitado, e nós cremos nessa manifestação. Eu relutei muito em falar o que eu vou falar aqui agora, porque pode parecer um tom meio que religioso, mas algumas coisas eu tenho que considerar nessa palavra. Se vai haver um reboliço, se a festa vai ser na minha casa, se o testemunho vai ser da minha família, e se a testemunha vai ser o morto, não é uma coisa que dá para explicar, não é uma coisa que dá para entender, é uma coisa que tem que crer, amém? Jesus disse: se creres, verás. Nós já temos vivido e ouvido falar sobre Deus curar, restaurar, libertar, mas sinceramente, você está pronto para viver isso? Você está pronto para crer nisso? Crer que a gente vai impor mão sobre enfermo e eles vão ficar curados? Você está pronto para isso? Você está pronto para viver essa experiência? Porque um dos maiores impedimentos pelos quais Jesus não pôde fazer muitos sinais foi a incredulidade. Então eu quero te fazer um apelo. Venha para esse culto na expectativa de que você vai viver um milagre, de que você vai ver milagre, que você vai experimentar milagre. Você crê nisso, irmão? E se nós cremos, nós vamos viver. Se nós cremos, nós vamos viver. Algumas coisas precisam ser conduzidas até que todos possam compreender o que vai acontecer. Mas eu quero ficar com essa palavra: vai haver um reboliço em Suruí. Amém, querido? Eu quero ficar. Vai haver um reboliço em Suruí. A festa vai ser na minha casa, e o testemunho vai ser da minha família. E a testemunha, o morto. Eu quero que você leve essa semana dessa maneira. Eu quero terminar então fazendo um pedido a você. Será que você consegue jejuar essa semana comigo? De amanhã até o próximo domingo, que será a nossa Santa Ceia. Será que você consegue jejuar comigo? Jejuar, pastor? Jejuar para quê? Para ter mais fé. Para quê? Para ter mais fé. Porque eu acredito firmemente de que as pregações, palavras de oferta, tudo que vai acontecer esse mês será sempre um testemunho. As pessoas que pregarão vão dar o testemunho delas, vão falar sobre o testemunho delas,
vão viver o que estão vivendo, vão dizer o que estão vivendo. Não é uma pregação elaborada, é uma pregação do que Jesus fez e está fazendo. Por isso eu creio que a igreja está gerando um testemunho. Então eu quero convidar você ao longo dessa semana, juntamente comigo, jejuar por isso. Senhor, aumenta a nossa fé, nos dá um testemunho. Nós queremos ser suas testemunhas. Amém? Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Vamos orar por isso. Pai querido, eu quero te dar graças essa noite pela palavra que ouvimos desde a manhã. E por tudo que nós temos vivido aqui, Senhor. Nós cremos, Senhor, de que o testemunho será, sim, da nossa família. A testemunha será, sim, um morto. Mas a tua palavra também diz que muitos vinham a ver Jesus e a Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Senhor, como é bom saber que nossa vida, nossa casa pode ser um testemunho, um lugar de encontro. A nossa oração é que em cada GECEL, Senhor, possa haver essa manifestação de um testemunho do que Deus tem feito na vida de cada um aqui. Guarda-nos, Senhor, ao longo dessa semana. Libera, Senhor, sobre nós uma unção, uma graça de entendimento para compreender de que o Senhor é, independente das circunstâncias, o Senhor é, independente dos ambientes, o Senhor é. Senhor, e nós queremos viver isso. O Senhor é tudo em todos. Que a tua graça seja sobre nós, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo, seu Filho, e as doces e preciosas consolações do seu Santo Espírito seja sobre a tua vida hoje, meu amado, e para todos sempre, porque somos imitadores. Deus abençoe, uma ótima semana. Tudo que tem, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem, louve ao Senhor. Agora, hein?